Bem-vindos a esta celebração. Vivemos hoje mais um dia de novena que nos reúne à volta do altar. Maria, a serva fiel, foi aquela que disse sim ao projeto de Deus e nos inspira a viver também nós com confiança e entrega. Nesta Eucaristia, contemplamos o mistério de Cristo que se oferece por nós e deixamos-nos guiar pela sua graça. Que este momento de oração comunitária nos ajude a crescer na fidelidade e a renovar a alegria de sermos discípulos de Jesus, sempre acompanhados pelo exemplo materno da Nossa Senhora da Ajuda. Trazemos hoje ao nosso coração Maria Emília da Silva Martins, ação de graças a São João, ação de graças a São Carlo Acutis, ação de graças a Nossa Senhora da Ajuda, Manuel Gomes da Costa e Maria Ferreira. De pé, cantamos. Ser feliz, deixa Deus entrar, tua própria casa, deixa-te tocar, pela sua graça, em segredo, reza-lhe sem medo. Senhor, Senhor, que queres que eu faça? Aqui nos encontramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz, a caridade e a fé da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam sempre convosco. Acolhidos no colo da Mãe, continuamos a nossa novena e de coração humilde e contrito pela consciência dos nossos pecados, voltemo-nos para Deus, que é santo. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei por muitas vezes, pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus, amor todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Oremos. Senhor nosso Deus, que preparastes no coração da Virgem Santa Maria, a Senhora da Ajuda, uma digna morada do Espírito Santo, transformai-nos por sua intercessão em templos da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Irmãos, como eleitos de Deus, santos e prediletos, revestivos de sentimentos de misericórdia, de bondade, humildade,
mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, se algum tiver razão de queixa contra outro. Tal como o Senhor vos perdoou, assim deveis vós fazer também. Acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Reine em vossos corações a paz de Cristo, à qual fostes chamados para formar um só corpo. E viva em ação de graças. Habite em vós com abundância a palavra de Cristo, para vos instruirdes e aconselhardes uns aos outros com toda a sabedoria. E com salmos, hinos e cânticos inspirados, cantai de todo o coração a Deus a vossa gratidão. E tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, seja tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tudo o que vive e respira, louve o Senhor. Tudo que vive e respira, louve o Senhor. Louvai o Senhor no seu santuário, louvai-o no seu majestoso firmamento. Louvai-o pela grandeza das suas obras, louvai-o pela sua infinita majestade. Tudo que vive e respira, louve o Senhor. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o ao som da lira e da cítara, louvai-o com o tímpano e com a dança, louvai-o ao som da harpa e da flauta. Tudo o que vive e respira, louve o Senhor. Louvai o Senhor, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Tudo quanto respira, louve o Senhor. Tudo o que vive e respira, louve o Senhor. Aleluia, aleluia. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é perfeito. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos, dizendo: Digo-vos a vós que me escutais, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos injuriam. A quem te bater numa face, apresenta-lhe também a outra, e a quem te levar a capa, dá-lhe também a túnica. Dá a todo aquele que te pedir, e ao que te levar o que é teu, não reclames. Como quereis que os outros vos façam, fazei-lhe vós também. Se amais aqueles que vos amam, que agradecimento mereceis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. Se fazeis bem aos que vos fazem bem, que agradecimento merecereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E sempre estais àqueles de quem esperais receber, que agradecimento mereceis? Também os pecadores emprestam aos pecadores a fim de receberem outro tanto, mas vós amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem nada a esperar em troca. Então será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom até para os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Deitar-vos-ão no regaço uma boa medida, calcada, sacudida a transbordar. A medida que usardes com os outros será usada também convosco. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, conta-se que uma vez havia um casal de Barcelos que tinha 2 filhos, um rapaz na idade da adolescência e uma menina na idade da infância. Mas este casal de Barcelos era um casal muito à frente, muito moderno, por 2 motivos. Em primeiro,
porque eles escreveram os filhos na catequese. E além disso, imaginem, ao domingo não tinham vergonha de ir à missa com os filhos. E em segundo, este casal era moderno também, porque na família a Santa da Mãe não era nenhuma escrava lá em casa, mas eles dividiam entre si as tarefas domésticas, ajudando-se uns aos outros, até tinham uma lista daquilo que cada um tinha a fazer ao longo da semana. Porém, um dia, ao fim do jantar, a mãe e o seu filho estavam a lavar a louça na cozinha, pois era a vez deles, segundo a lista familiar, enquanto que o pai e a filha mais pequenita estavam na sala a ver televisão. De repente, ouve-se o barulho de um prato a cair e a ficar em cacos, ao que se segue um grande silêncio. Passados uns segundos, a filha pequenita que estava na sala com o pai vira-se para o pai e diz: "Foi a mãe que partiu o prato." E o pai: "Como é que sabes?" E a filha concluiu dizendo: "É fácil, porque a mãe não começou a resmungar." Partindo desta história, caros irmãos e irmãs, depois de meditarmos nos sapatos de domingo, no tema da fé, nos sapatos rotos, no tema da caridade, ontem nestes sapatos pequenitos, do tema da esperança, esta história hoje introduz-nos assim, no contexto das peripécias que todas as famílias têm no seu dia-a-dia, porque se há lugar onde nós recebemos o dom da fé, esse primeiro lugar é a nossa família, e ao mesmo tempo a família é o primeiro lugar da missão, o primeiro lugar que temos de evangelizar, porque é ali, dentro de casa, onde nós usamos estes chinelos de quarto, onde convivemos com aqueles que são as pessoas mais próximas da nossa vida. Uma primeira pergunta que temos de fazer é: mas afinal, o que é uma família? E embora o conceito de família tenha muitas variações conceptuais e culturais ao longo da história, uma definição comum, genérica e consensual é definir a família desta maneira. A família, nos estudos da psicologia familiar, é uma união duradoura, socialmente aprovada, de um casal com os seus filhos. Portanto, não descurando outras tipologias, funções e características específicas da família, ela é essencialmente uma forma social primária. Que é que isto quer dizer? A família é importante porque é o primeiro lugar de sociabilização, de educação, de integração de uma pessoa neste mundo. É ali que os membros familiares são introduzidos no contexto biológico, psicológico, social e cultural, nesta relação intergeracional entre pais e filhos. Quando nós esfolheamos as primeiras páginas da Sagrada Escritura, nós vemos que a família não é uma invenção humana, mas é um autêntico desejo de Deus. Depois de Deus ter criado o mundo com todos os elementos cósmicos, depois de ter criado o homem à sua imagem e semelhança, Deus decide criar também a mulher, para que o homem não fique sozinho. E ao criar a mulher, o homem cria indiretamente a família. E por isso nós podemos dizer que a família é a quarta obra da criação. Deus primeiro criou os elementos cósmicos, em segundo criou o homem, em terceiro criou a mulher e em quarto surge a família. Além disso, uma coisa fundamental que a Sagrada Escritura nos diz é isto: a família nunca é apresentada de um modo utópico, mas sempre de um modo realista. Nas famílias que a Bíblia nos fala, a família é um grupo onde se experimenta os dois extremos, tanto a alegria como a dor, tanto o sucesso como a derrota, tanto a simpatia como o ódio. Como sabemos, logo na primeira família, isto acontece logo, quando Caim, que era filho de Adão e Eva, mata o seu próprio irmão Abel por ciúmes, dado que Deus preferiu a oferta de Abel em detrimento de Caim. Depois disso, é interessante notar que ao longo da Sagrada Escritura, a família é um tema que percorre praticamente toda a Escritura. Nós quase que podemos dizer que a história de Israel pode ser narrada como se fosse uma história de famílias.
Basta logo recordar as primeiras famílias de Abraão, de Isaac ou Jacó. Mais tarde, há um livro chamado o livro de Tobias, que nos apresenta aquilo que devia ser uma família ideal. E essa descrição vem quando o pai, chamado Tobit, que já era idoso e cego, dá alguns conselhos ao seu filho Tobias, antes de morrer, e dá-lhe 3 características daquilo que deveria ser uma família. Em primeiro, o amor que deve haver dos filhos pelos pais e o respeito entre os irmãos. Em segundo, viver um clima de oração permanente. E terceiro, olhar aqueles que não são da nossa família como se fossem da nossa família, sobretudo os mais pobres e necessitados. Nesta linha, também os livros sapienciais dão-nos algumas indicações táticas para a vida familiar, como deve ser a relação entre filhos e pais, e entre pais e filhos, em que se afirma, a determinado momento, que a maior desgraça que pode acontecer num filho é ser abandonado pelos pais, e um dos maiores pecados que um filho pode cometer na sua vida é expulsar da sua casa, maltratar ou abandonar os seus próprios pais. Hoje seria tu abandonares o teu pai num lar de idosos, no hospital, e nunca mais queres saber dele. Quando olhamos para Jesus, o Filho de Deus, temos de deliciar-nos com este detalhe. O Filho de Deus, sendo Deus, podia vir ao mundo de muitas formas e alternativas, afinal é Deus. Mas o facto de ele nascer no seio de uma família, de uma mãe, Maria, e de um pai, José, o seu pai adotivo, revela que a família já não é apenas um desejo de Deus, mas a família é um elemento importante na própria missão que Deus tem, que nos chama a viver a cada um de nós. A família é um elemento fundamental na encarnação do Filho de Deus e na própria história da salvação. É nesta família onde Jesus vai ser formado na escola de José e de Maria, onde ele vai crescer de modo integral em estatura, sabedoria e graça, e onde ele se vai se formar para depois, entre outros formadores que ele vai ter, mas é sobretudo na família, para depois se preparar para o início da sua vida pública aos 30 anos. Posto isto, e olhando para os dias de hoje, as famílias que nós temos hoje, em 2016, o Papa Francisco publicou um documento chamado Amoris Laetitia. É um documento assim um bocado revolucionário, porque ele muda o modo da Igreja compreender as famílias, em que o Papa, sinteticamente, diz: nós já não podemos olhar a família de um modo utópico, mas devemos olhar a família como ela é, compreender as suas características, as suas crises, os seus desafios, porque, e diz esta frase colossal, cada família é uma história de salvação. Genericamente, o que é que o documento faz? Se antes a Igreja olhava para a família, apontava o ideal que todas as famílias tinham de ser, e quem não encaixasse ali, muitas vezes poderia ser afastado ou ignorado, hoje o caminho é outro. A ideia é nunca deixar de apresentar o que é que deve ser o ideal de uma família, mas sobretudo concentrarmos no caminho, em ajudar as famílias a chegar a esse ideal. Porquê? Porque, eu lamento dizer-vos, não há famílias perfeitas. Se um dia ouvirem isto na televisão, podem mudar de canal, que não é pecado. Não há famílias perfeitas. O que há é o dinamismo de perfeição que a família vive em si para ser o mais perfeita possível daquilo que a Igreja chama a cada um a ser. E com base nisto, eu hoje gostaria de vos explicar uma coisa que é fundamental nós perceber. Porque muitas vezes vivemos dificuldades, crises nas famílias que são naturais, e se nós tivermos consciência destas crises, isso já é quase meio caminho andado para sabermos lidar com elas, para as podermos superar. Assim, genericamente, todas as famílias atravessam 5 grandes crises.
5 grandes etapas, 5 grandes estações. O que é uma crise? Uma crise não significa uma coisa negativa, como nos cansamos de ouvir na economia, mas uma crise familiar significa isto. A família vive uma harmonia, depois acontece qualquer coisa, um acontecimento ou uma circunstância que destabiliza aquela harmonia, iniciando uma nova etapa. E a família tem de se readaptar, aprender a viver nesta nova fase. E então, genericamente, podemos apontar, elas podem ser mais, mas apontamos 5 etapas genéricas para melhor nos orientar a vossa vida familiar. Assim, a primeira crise é a mais bela, que é quando um casal, um homem e uma mulher, têm de aprender a viver em conjunto. O momento em que 2 pessoas de famílias diferentes, personalidades diferentes, tradições diferentes, valores diferentes, deixam a casa dos seus pais e começam a coabitar no mesmo espaço a full time. Porque, meus amigos, namorar ao domingo à tarde é fácil, mas estar ali, tempo inteiro, aquela santa daquela mulher, levar com aquele homem, isso é realmente uma sabedoria, um amor, essa beleza de termos de adaptar, de nos conhecer, para que tudo vá funcionando nesse autêntico amor. A segunda crise familiar é a mais empolgante e é a mais estranha, que é quando nasce o primeiro filho num casal, em que na psicologia se dá o famoso complexo de Édipo. O que é isso? É quando a mãe, às vezes até inconscientemente, não é que o faça por mal, começa a dar mais atenção ao filho e menos ao marido, e o marido, até inconscientemente, nem é por mal, é curioso isto, começa a ter um certo ciúme do filho, porque parece que a mulher já não quer saber dele. E depois, as mães aqui presentes o sabem, é um tempo louco, são as noites mal dormidas, são as idas para o hospital, é toda aquela azáfama paradoxal, porque é difícil, mas não há coisa bela que é ver um filho crescer nos braços de mãe. É o que faz a senhora da ajuda, ter aquele bebé pequenito, ela sabe que é difícil, mas que vale a pena. Diz Roberto Benigni, esse autor italiano, esta frase arrepiante: sempre que nasce uma criança, é o sinal de que Deus ainda não se cansou da humanidade. A terceira crise familiar é mais difícil, que é quando os filhos chegam à fase da adolescência, ou, numa linguagem de Barcelos, é quando eles começam a cantar de galo. Isto é, quando o filho atravessa interiormente já uma crise difícil, uma transformação psicossomática, uma transformação do seu corpo, da sua mentalidade, e depois o filho começa a perceber, começa a pensar por ele próprio e começa a perceber que aquele pai e aquela mãe, que eram os seres perfeitos da infância, os seus super-heróis, os seus ídolos, afinal são pais normais, que têm os seus defeitos, as suas limitações. E depois dá-se aquele choque de autonomia, em que o filho quer começar a ser autónomo, em que o pai tem de controlar ali como é que há de ser. É a fase em que o pai e a mãe tornam-se treinadores. Não há uma solução mágica. É às vezes dar-nos conselhos, permitir umas coisas, outras não, porque cada família depois sabe como há de gerir essa situação. A quarta crise é a mais triste, que é a mais triste para os pais, que é o chamado ninho vazio, que é aquele momento em que os pais têm de aceitar que o seu filho vai sair de casa, ou porque vai emigrar, ou vai estudar para fora, ou vai casar, e os pais têm de perceber isto: os filhos não são uma propriedade, são um dom de Deus. E não há maior alegria de um pai ver, pronto, o seu filho está pronto, segue a sua vida, e a porta do pai vai estar sempre aberta, para que mesmo que a sua vida corra mal, ele sabe que pode voltar, que a porta vai estar sempre aberta, porque não há pai no mundo, creio eu, que seja assim tão mau que possa fechar a porta a um filho. E disso nos recorda a parábola do filho pródigo. E por último, a quinta crise, a quinta etapa, a quinta estação, é a mais tranquila, que é quando os pais chegam à reforma, à boa vida, ou quando os pais já se tornam avós. Mas hoje, infelizmente, sabemos que os avós já não são como os nossos avós.
Os nossos avós eram aquelas pessoas incapacitadas, sentadas à lareira, doentes, quase à espera da morte. Mas hoje os avós é gente reguila, é gente que ainda está ativa, gente forte, e que tem esta missão, como dizia o Papa, de também ajudar os seus netos, auxiliar os pais. Eu arrisco dizer que hoje um avô para um neto tem 3 características. É um taxista, um babysitter e uma caixa multibanco. Isto não é para rir, estou a dizer coisas sérias. Ora, além destas crises genéricas, nós também podemos acrescentar outros elementos à parte que também podem destabilizar a harmonia familiar e que temos de ter consciência disso. Quer seja a instabilidade gerada pelo desemprego, a imigração, a doença grave de um filho, a separação, a morte de um pai ou de uma mãe, e em tantas outras circunstâncias. Por isso, e porque eu sou vosso amigo, eu gostaria hoje de partilhar também convosco algumas regras. Isto não é solução mágica, é apenas, digamos, os primeiros passos para, quando atravessarmos esta crise, passos que podem ajudar inicialmente a viver esta crise. Obviamente que hoje devemos ser socorridos pelas ciências humanas e que estudam estas coisas e têm estudos capacitados, mas nós cristãos também podemos complementar essa terapia, essa ajuda com a nossa visão cristã. O importante é complementar, não concorrer com as outras ciências, mas tudo aquilo que possa ajudar e seja de acordo com a nossa doutrina de cristã, todas essas ajudas são bem-vindas. E assim, gostaria de partilhar convosco aquilo que eu acho que são 4 regras que podem ajudar qualquer casal a atravessar estas crises, como digo, todos atravessam por elas. E são 4 atitudes que têm de ser executadas ao mesmo tempo. Não te adianta fazeres uma e ignorar as outras. E quais são essas 4 atitudes? A primeira é o diálogo. O maior erro de um casal é amoar. Ou como dizem os italianos, deixar crescer minhocas na cabeça. Isto é quando um casal quase já nem se fala, já nem se pergunta como estás. E é importante falar. Mesmo se o outro não fala, deves-lhe o provocar positivamente, dizer-lhe, insistir com ele. Porquê? Porque se não se fala, se não explica porque é que as coisas são assim, o que é que vai acontecer? Começa a aumentar a desconfiança, o ciúme, a dúvida, que depois são como bolas de neve que aumentam cada vez mais com o passar do tempo. A segunda regra ou atitude é a gestualidade. Não te adianta, estás com discursos bonitos e filosóficos, se depois não expressas o teu amor com o teu marido ou esposa em pequenos gestos e detalhes que confirmem as tuas palavras. Porque o amor, quando não é dito nem expressado, acaba por ser esquecido. E que gestos são esses? Vós sabeis melhor do que eu. Não são gestos luxuosos nem heroicos, mas são aqueles gestos que fazem a diferença na vida do casal. Desde um breve elogio, um oferecer um abraço inesperado, um simples presente fora sem pretexto para tal, o ir jantar fora para ter mais tempo para estarem a falar um com o outro, o ir dar um passeio, em tantos outros exemplos que promovem, que demonstram que o amor, se não é nutrido, acaba por enfraquecer. A terceira regra é aquela típica de nós católicos, que é também devemos promover a oração. As famílias têm o direito de exigir a Deus, atenção ao verbo, exigir a Deus que as ilumine, que as ajude, que as proteja, porque Deus também nos quer ajudar, nos quer iluminar com a sua palavra. A nós compete fazer o possível e deixar que Deus faça o impossível por nós. Porque nós acreditamos que Deus ajuda as famílias, como diz o salmista. E por último, a quarta regra ou atitude é o tempo. Nós não somos máquinas, mas somos humanos. E cada um de nós é único. E por isso temos de saber também dar tempo para que a mudança, a adaptação, a harmonia se opere devidamente e corretamente. É a pedagogia do agricultor e não a pedagogia do industrial. É o semear e esperar que aquela semente brote, cresça, porque se ele não der tempo, ela vai ser fraca, para que se robusteça,
engrandeça, torne-se forte, ganhe raiz sólida. E é importante recordar o que dizíamos ontem, cultivarmos a virtude da paciência. E a paciência é esse caminho que liga o presente ao futuro, que liga a crise que eu vivo à harmonia que eu espero alcançar. Nós, na família, não devemos ter pressa nas coisas e saber dar o tempo ao tempo, porque há coisas na vida que para mudar precisam de um dia, outras de uma semana, outras um mês, outras um ano e outras alguns anos. O amor confirma-se na adversidade e não na abundância. Eu repito, o amor confirma-se na adversidade e não na abundância. Hoje a primeira leitura e o Evangelho tocavam um tema em comum, que era cultivarmos em nós os sentimentos de misericórdia, de paciência. Essa é a grande mensagem que hoje Deus dá às famílias, a misericórdia e a paciência de não deixar de lutar para alcançar aquele ideal que nos pede, mesmo no meio das dificuldades que fazem parte da nossa vida finita. Para terminar, e olhando para Maria, a Senhora da Ajuda, se temos de ter algum professor familiar, basta olhar para ali. Ela nem precisa falar. A ternura com a qual ela abraça o seu filho, esta escola familiar, de que nós precisamos de uma mãe e de um pai, que são sem dúvida os grandes alicerces da nossa existência humana. Ela, que na Sagrada Família, é assim para todos nós o modelo da vida familiar que somos chamados a viver, cada um na sua circunstância. Por último, deixa então estas 4 perguntas para a nossa vida espiritual. Em primeiro, enquanto marido ou esposa, ainda vos recordais em que dia e circunstância vos conheceste pela primeira vez? Em segundo, enquanto família, das 5 crises que as famílias atravessam, qual é a crise que estás a atravessar neste momento e como a procuras superar? Em terceiro, quando chego a casa e calço estes chinelos de quarto, tenho consciência que a família é o primeiro lugar onde devo testemunhar a minha fé cristã? E por último, quando estou em casa, também ajudo a minha mãe a lavar a louça? Irmãos e irmãs, Maria Santíssima é o sinal maravilhoso do que podemos ser quando nos abrimos à palavra do Senhor. Por sua intercessão, invoquemos a Deus, nosso Pai, dizendo com alegria: dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelo povo santo de Deus, para que, à semelhança da Virgem sempre fiel, dê testemunho da sua fé no meio do mundo. Oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelos nossos pastores, para que, imitando a Virgem de Nazaré, anunciem a boa nova aos que são pobres. Oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelos que cuidam dos doentes e dos idosos, para que sejam um sinal vivo, como a Virgem Maria,
da solicitude de Cristo pelos humildes. Oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelos pais e mães de toda a terra, para que, à luz das afiliações da Virgem Mãe, aprendam a pôr a confiança só em Deus. Oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelos cristãos que duvidam e vacilam, para que se entreguem a Deus como a Virgem, que acreditou no cumprimento das promessas do Senhor. Oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que, invocando Santa Maria, esperança nossa, recebemos o dom de preservar até ao fim. Oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Senhor, que fizestes da Virgem Santa Maria a mulher forte, sempre ao lado do seu Filho, concedei-nos também a nós a graça de colaborarmos generosamente na obra da redenção da humanidade. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ora, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, amor todo-poderoso, receba o Senhor pelas mãos deste sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem, por toda a sua Santa Igreja. Ouvi, Senhor, as orações dos vossos fiéis e aceitai os dons que vos oferecemos ao celebrar a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, para que esta oblação vos seja agradável e nos obtenha o auxílio da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus, amor eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação glorificar-vos. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na memória da Virgem Santa Maria, humilde serva, acolheu a vossa palavra e guardou-a no seu coração. Admiravelmente unida ao mistério da redenção, perseverou com os apóstolos em oração, esperando a vinda do Espírito Santo. Agora resplandece no caminho da nossa vida, como sinal de consolação e de firme esperança. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, aclamando numa só voz. Deus do universo, o céu e a terra louvam o Senhor, hosana nas alturas. Santo é o Senhor, o Deus do universo, o
céu e a terra louvam o Senhor, hosana nas alturas. Bendito que vem, em nome do Senhor. Céu e a terra louvam o Senhor, hosana nas alturas. O Santo é o Senhor, o Deus do universo. O céu e a terra louvam o Senhor, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai perfeita na caridade a comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Ter misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os nossos modelos familiares, os teus bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo vieram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Porque nos chamamos e somos de verdade filhos muito amados do Pai, ousamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Como filhos do Deus da paz, saudai-vos num gesto de comunhão fraterna.
tirais o pecado do mundo. Tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a paz, a paz, a paz. Paz, paz, proclamo ao teu Senhor. Paz, paz, com Cristo Redentor. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que carrega o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dei-me a palavra e eu serei salvo. O corpo de Cristo.
Oremos. Senhor, que nos fizestes participar no sacramento da redenção eterna, concedei que, ao celebrarmos a memória da mãe do vosso Filho, nos alegremos com a plenitude da vossa graça e sintamos crescer continuamente em nós os frutos da salvação. Por Cristo nosso Senhor. No final da celebração, mesmo na porta, está a catequista Cristina a vender o livro Os Sapatos de Deus, o livro do Padre Zé Miguel, que fala um pouco também esta partilha que ele tem feito conosco ao longo destes dias e que durará até à próxima segunda-feira. À saída, se quiserem levar os livros para a vossa casa, também se quiserem a assinatura, penso que isso também é possível, com uma dedicatória especial. Também, no final de recebermos a bênção, à saída, esperamos no adro para recebermos as 3 imagens para a nossa procissão de domingo. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. A cada intercessão digamos amém. Deus, que na sua benigna providência, por meio do seu Filho, nascido da Virgem Santa Maria, a Senhora da Ajuda, quis salvar o género humano, se digna enriquecer-vos com a sua bênção. Deus vos faça sentir, sempre e em toda a parte, a proteção da Virgem Santa Maria, a Senhora da Ajuda, pelo qual recebeste o Autor da vida. A todos vós, que hoje aqui devotamente vos reunistes, Deus vos conceda a alegria espiritual e a recompensa eterna. A bênção de Deus, amor todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Ide em paz, e a todos o Senhor vos acompanhe.